A história do Brasil contada pela arquitetura e pelo design. Isso é o que você encontra no Museu da Casa Brasileira aqui em São Paulo. O prédio abriga exposições permanentes e temporárias. Uma delas mostra o trabalho de Carrilho da Graça, reconhecido arquiteto português. O TV em Revista começa agora. Passeando por tantas maquetes, o visitante pode sim se sentir em Lisboa. No fundo preto, as construções da cidade mais populosa do país, com mais de 500 mil habitantes, se destacam no branco. Eu acredito que é uma exposição justamente por ter muita maquete, o aspecto tridimensional, e apresenta a arquitetura dos espaços através dos vídeos. Eu acredito que isso realmente deu uma dimensão de compreensão. E como fala sobre a cidade, fala do aspecto histórico, tem mapas históricos do crescimento de Lisboa, quer dizer, eu acho que é uma curiosidade que pode ampliar o interesse de vários públicos. Carrilho da Graça Lisboa é uma exposição duplicada. Uma igual a esta esteve em Lisboa e já foi montada em Paris. Esta veio da Colômbia, está em São Paulo até o dia 19 de março e depois poderá ser visitada em Buenos Aires e Montevidéu. Estas outras maquetes mostram a Praça Nova do Castelo de São Jorge e o Terminal de Cruzeiros de Lisboa. Painéis e vídeos explicativos fazem parte da exposição. Estou adorando, muito interessante. Essa relação com a topografia que me interessa muito. E o Museu da Casa Brasileira tem muito mais. Nós estamos no espaço do museu que era a biblioteca da casa dos antigos proprietários. É isso, Giancarlo? Exatamente, a antiga biblioteca do Fábio Prado e Renata Crespi, que habitaram essa casa e que cederam a casa para o Estado e que hoje mantém o museu aqui já desde 1972. A ideia dessa exposição é justamente tentar entender esta casa brasileira, que é uma casa brasileira bem específica, de uma elite, de uma certa época, para que o museu que dialoga e trabalha esses assuntos das maneiras de morar no Brasil mostrasse como é que era a vida nessa casa e como é que foi também a transformação do território onde ela está inserida e a importância do Fábio Prado como prefeito. A gente tem aqui várias obras, a própria finalização da construção do estádio do Pacaembu, viaduto do Chá, e tem aqui um aspecto que eu acho importante de se lembrar, que o Fábio Prado foi que criou o Departamento de Cultura, que foi a primeira secretaria de cultura do município de São Paulo. E chamou para dirigir ninguém mais do que o próprio Mário de Andrade, que isso também foi um gesto muito importante. Aqui agora a gente está chegando num espaço que tem um serviço de mesa, prataria da casa que era usada na época, né? Exatamente. Aqui a ideia é justamente trazer a público, quer dizer, os utensílios dessa casa que a gente está fazendo, uma casa especial, que muitas das louças eram importadas, aqui tem coisas feitas a louça famosa Limonge, mas com tipos de desenhos brasileiros que acho que se escolhiam em catálogos. E também nós apresentamos os talheres, o sistema de jogo de talheres também. A ideia é que as pessoas que visitam o museu têm muita curiosidade de saber como é que era a vida aqui, como é que se vivia um casal. A gente explica inclusive como é que era feito o serviço de jantar, eles serviam muitos banquetes aqui. Para quem quer se sentir ainda mais em casa, é só dar um pulo no espaço onde está o acervo do museu. Um lugar com móveis e objetos que representam os lares brasileiros desde o século XVI até os dias de hoje. A doação da casa ela foi para a Fundação Padre Anchieta, que cedeu à Secretaria do Estado da Cultura para instalar o Museu da Casa Brasileira. Quer dizer, e essas peças aqui são da família, da Fundação Crespi Prado, cedido em comodato também para o Museu da Casa Brasileira. E nós fizemos questão justamente de mostrar a importância desse casal, até sobre o aspecto generoso de ceder todo esse patrimônio deles para conhecimento público, né? Tem tampas de panela que são a cara das nossas avós. E quem se lembra deste saleiro? Toda a casa tinha. Os objetos são um verdadeiro convite a uma viagem no tempo. Uma nova lei estadual que entra em vigor em 2 meses vai facilitar a vida de quem precisa cancelar um contrato de prestação de serviço continuado. Aquelas assinaturas que quando a gente não quer mais tem um trabalhão para dispensar. Consumidor que assina jornais e revistas ou TV por assinatura está usufruindo dos chamados serviços continuados. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa de São Paulo prevê que o cancelamento deste tipo de serviço esteja disponível pela internet, telefone ou pelo correio. Cancelar uma prestação de serviço não costuma ser uma tarefa fácil. Normalmente você entra em contato, quando não há mais interesse para você em prosseguir, eles retardam o atendimento, não atende telefonema, você manda alguma coisa impressa, escrita para eles e também não te atende. Normalmente isso que acontece.
A Lei 16.383 de 2017, de autoria do deputado André Soares, do Democratas, altera a legislação anterior para determinar que cancelamentos de serviços continuados sejam disponibilizados pela internet, telefone ou pelo correio. Nós consideramos a aprovação desta lei uma grande conquista para o consumidor. Ela garante que as empresas prestadoras de serviços continuados criem canais para que o consumidor possa cancelar os serviços contratados de forma rápida, clara e precisa. Estes canais seriam a internet, o telefone ou o correio. Os serviços continuados são aqueles como TV por assinatura, cartões de crédito, serviços bancários, plano de saúde e outros. É importante ressaltar, maior comodidade para que o consumidor possa cancelar aquilo que ele contratou da forma como lhe convier. A advogada do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Cláudia Almeida, explica que o direito de cancelar um serviço pela internet ou telefone também é tratado em nível federal. Essa lei, ela veio consertar e a entrar em sintonia com o que está sendo discutido no Senado e no Código de Defesa do Consumidor para alteração. O que significa? Se eu contrato um serviço na forma física, eu tenho o direito de cancelá-lo também na forma física. Aí isso funciona se eu comprar digital, se eu comprar ele por telefone ou por outra forma. Então, a mesma forma que eu adquiri o serviço, eu tenho o direito de cancelar pelaquela mesma forma. O que tem acontecido? Às vezes você compra um serviço pela internet e você não consegue de forma alguma fazer o cancelamento pela internet, só consegue via ou enviando carta ou telefone, o que prejudica e acaba aí onerando o consumidor, porque enquanto ele não formaliza o cancelamento, ele é cobrado. Empresas que só prestam serviços digitais estariam desobrigadas a fornecer cancelamentos por outro meio que não seja a própria web, explica a advogada, o que não impede que disponibilizem outros meios. Se a empresa ela só atua na forma digital, pelo Código de Defesa do Consumidor, que preza o equilíbrio na relação de consumo, ela não é obrigada a disponibilizar outros meios para cancelamento, que é o meio que ela vende e o meio que ela tem que disponibilizar para cancelamento. Ela pode, mas não é obrigada, e por essa lei também ela pode e não é obrigada. Agora, se é uma empresa grande que você consegue ter lojas físicas, lojas virtuais, comprar por telefone, então todas essas formas de cancelamento também tem que ser disponibilizada. É pela internet que boa parte dos consumidores fecha contratos dos chamados serviços de prestação continuada. E pela legislação, deveria cancelar pelo mesmo meio, pela internet, determinação muitas vezes desrespeitada. A lei entra em vigor na primeira semana de abril de 2017. Se descumprida, o consumidor pode acionar o PROCON. O desafio de ingressar numa universidade e concluir o curso é pauta de um congresso do Serviço SOS Racismo aqui da Assembleia Legislativa. Os problemas enfrentados pelos alunos que batalham para conquistar uma carreira vão ser debatidos na busca de soluções. O Serviço SOS Racismo da Assembleia Legislativa prepara seminário para debater o acesso e permanência do negro na universidade. Juliana é formada em letras e persegue seu segundo grau acadêmico em sociologia. Ela não dependeu das cotas raciais para alcançar o ensino superior. Eu fui uma jovem que minha mãe trabalhou por várias horas, minha avó trabalhava também por várias horas, apesar de ser aposentada, minha avó continuou trabalhando para poder garantir que eu fizesse cursinho, poder garantir que eu fizesse um ensino técnico que acabou me preparando melhor, inclusive, né, para entrar na universidade. Então eu tive um apoio familiar, uma família que individualmente se organizou para que eu fosse uma jovem que pudesse ascender na universidade. Mas o sistema de reserva de vagas em instituições públicas ou privadas, criado em 2003, vem contribuindo para o ingresso da população negra na universidade. Segundo o IBGE, em 10 anos, o índice de jovens pretos ou pardos em idade universitária que cursavam faculdade passou de 5,5% para 12,8%. É inegável o avanço com as cotas que nós tivemos desde as primeiras estaduais, é inegável a quantidade de estudantes que entraram e são a primeira geração de suas famílias nas universidades, e é inegável que esses estudantes passaram a refletir o mundo de outra forma e modificaram a universidade. O grande desafio do momento, para além, não só estarem na universidade, não só continuarem na universidade, o grande desafio nesse momento
é que a gente também construa hoje o sentimento de onde estão esses estudantes. Então, a manutenção desses estudantes é muito importante por meio de programas de Estado de ações afirmativas e de assistência estudantil. Quer dizer, o estudante entra na universidade pelas cotas, como eu entrei, mas a minha universidade estadual não tinha um restaurante universitário. Isso significa que eu teria que trabalhar para comer. Mas tendo que trabalhar para comer, eu não tenho tempo para as atividades inerentes acadêmicas que eu tenho que desenvolver na universidade. Então isso me afasta da universidade. A universidade é o espaço que não pode afastar esse estudante. Então manter esse estudante dentro da universidade é muito importante. Por outro lado, uma parcela dos cotistas acaba desistindo do curso no meio do caminho por uma série de motivos. Acho que tem que haver dois tipos de políticas. Uma política que faz com que ele vá até a universidade e uma conversa com a universidade, com a sociedade, que faz com que ele também permaneça lá. Eu acho importante isso. Nas universidades estaduais e federais, por exemplo, o aluno tem lá um bandejão que é mais barato para ele comer. Então, assim, isso ajuda na permanência, mas nas universidades privadas, o aluno não tem esses acessos, né? A universidade também vai ditar que tipo de material, sem se preocupar com a renda per capita do aluno. Então, todas essas questões que a universidade pensar, acho que a solução é a universidade pensar quem está pisando na universidade. O movimento negro estudantil defende a criação de políticas públicas que resolvam o problema da evasão dos universitários negros. O SOS Racismo, serviço da Assembleia Legislativa de combate a todas as formas de discriminação, vai organizar um seminário para debater o tema. Traremos mais coletivos negros para discutir e tentar tirar disso uma pauta, uma cartilha, ir na universidade, fazer um trabalho de entendimento e de ajuda mesmo na base com os coletivos, porque toda a parte difícil o negro passa. Ele vai para o vestibular, ele consegue a cota, ele consegue o ProUni, ou às vezes ele entra sem cota, aí sem ProUni, e chega lá, ele tem que enfrentar o racismo. E às vezes ele é tão forte, tão forte, tão forte, que acaba desistindo. Juliana vê algo em comum na sua trajetória com a de Bruna Sena, a aluna negra da Escola Pública de Ribeirão Preto, que passou em primeiro lugar na FUVEST para cursar medicina na USP. A própria Bruna disse que essa conquista dela é uma conquista da família, né? Uma conquista coletiva também. Então eu acabo até me identificando muito com a história dela, porque ela teve esse esforço familiar para que ela fosse essa estudante que hoje entra num curso que é muito concorrido, que é um curso de ponta, e para que ela possa continuar os estudos dela. Então acho que por isso que causa essa comoção, né? A Bruna ela acaba representando muita gente, não só ela, nesse processo vitorioso para ela. O Parlamento Paulista presta homenagem a uma das mulheres mais atuantes de São Paulo. Dalva Cristofoletti, líder do movimento municipalista nacional. Foi durante a comemoração dos 40 anos de fundação da Libra, a Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil. Recebida com flores e muitos abraços, Dalva Cristofoletti foi homenageada por amigos, políticos e, por que não, seguidoras. Eu fico muito honrada de receber essa homenagem nessa casa, porque a grande maioria foram meus meninos, foram prefeitos, foram vereadores, e eu estou falando muito porque eu estou muito emocionada. Dalva Cristofoletti esteve à frente de diversas entidades de empoderamento feminino. Neste ano de 2017, completa 63 anos dedicados ao movimento municipalista nacional. Nós temos orgulho de ter a Dalva como sendo a nossa grande dama, como eu disse, do municipalismo paulista. E temos maior orgulho ainda de emprestar esse conhecimento que ela tem, esse envolvimento e comprometimento que ela tem no municipalismo brasileiro. Na Libras, Liga das Mulheres Eleitoras do Brasil, Dona Dalva foi coordenadora a partir de 2013, trabalho reconhecido pela atual presidente Marta Lívia Suplicy. Para nós ela representa muito, porque eu brinco até dentro da Libra que nós somos AD e DD, antes da Dalva e depois da Dalva, porque a doutora Dalva ela tem uma visão muito forte de vida associativa, uma visão muito forte da importância de você estar realmente junto. Eu identifico você como líder, todas nós temos que nos juntar por você. Então essa visão aglutinadora, ela é muito importante. A Libra tem por objetivo capacitar mulheres para exercerem liderança política. Nas últimas eleições, em 2016, em média, a cada 10 candidaturas, apenas 3 foram femininas. No eleitorado nacional, há 10 anos, as mulheres são maioria. Ainda assim, só 13% foi eleita. Praticamente uma em cada 10 homens.
Por isso, o trabalho da Libras e outras entidades como a AFA, Associação Feminina das Américas, tem muito por fazer. A mulher, ela não conhece ainda o potencial que ela tem e os direitos que ela tem, na verdade, inclusive os políticos. A gente tem feito um trabalho muito grande, a Libra, e agora nós estamos formando a Associação Feminina das Américas, para trazer toda a experiência da América, das Américas mesmo, para ajudar isso, para a mulher ter a consciência do que ela faz. Às vezes ela é uma líder de comunidade e não sabe que aquilo pode gerar uma representatividade, mesmo porque as pessoas falam, isso não é coisa para mulher, isso não é coisa para homem, político é reservado para um tipo de pessoa. Não é verdade. A gente só vai exercer a democracia mesmo quando todos nós, cidadãos, nos achamos capazes, homens ou mulheres, de poder galgar um cargo político, de poder galgar um cargo que tem representatividade e representar aquilo que a gente lidera na comunidade. O deputado João Caramês, do PSDB, prestigiou o evento. A grande virtude da Dalva é essa, é acreditar no fortalecimento das cidades, no fortalecimento dos municípios, e ela sempre esteve à frente das grandes causas dos municípios, principalmente nos momentos quando a mulher não era ouvida. Então, acho que essa é a grande virtude da Dalva. A deputada Clélia Gomes, do PHS, procuradora especial da mulher da Assembleia Legislativa de São Paulo, ressaltou a importância da Libra e de sua colaboradora homenageada, Dalva Cristofoletti. Hoje, eu, como deputada estadual e mulher, procuradora especial da mulher da Assembleia Legislativa, tenho obrigação de homenageá-las. Esse trabalho que elas fazem é maravilhoso ao longo do tempo. É curto, médio e longo prazo. É um trabalho muito bom. A dona Dalva aqui ao nosso lado também, nós falando aqui rapidamente, como é que a senhora recebe esta homenagem aqui na Assembleia? Porque eu conheço essa menina e eu conheço os esforços dela para chegar ao cargo que ela chegou agora. Nós da Libra, nós vibramos muito por ela. E essa Assunção, ela ser a nossa representante aqui, para nós assim é uma questão de gratidão a Deus, a energia que ela tem e as nossas orações para que mulheres, mais mulheres, integrem na política, porque as políticas públicas são feitas pelos homens para as mulheres e ela vai mudar a história. No Brasil, mais de 30 milhões de cães e gatos vivem em situação de abandono. Os dados são da Organização Mundial da Saúde. E para amenizar a situação, um caminho pode ser a adoção consciente. Aqui em São Paulo, a ONG Vira-Lata E10 faz uma campanha para encontrar um lar para vários animais. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo está lançando a campanha Quando a Gente Ama, é Claro que a Gente Cuida. Uma campanha para a valorização da adoção e também para evitar o abandono dos animais. A gente vai mostrar um pouquinho para vocês aqui nesta ONG. Nós temos 2 cãezinhos ali embaixo, 2 cadelinhas que foram abandonadas numa estrada. Inclusive, uma delas estava atropelada. Foram resgatadas e agora estão para adoção. Tem ali uma outra, aquela marronzinha, ela foi adotada. A dona engravidou, ela ficou 7 meses em uma corrente e depois devolvida aqui para a ONG. Nós estamos aqui com a Roseli Spinelli, que é da ONG Vira-Lata E10. Roseli, o que precisa para adotar, então, um cãozinho ou um gato? Em termos de documentação, SIC, CNPJ, o RG e um comprovante de residência. Nós fazemos uma entrevista para tentar adequar o perfil do cachorrinho ou do gatinho com a família, com a casa, tamanho, porte, viaja, não viaja, todas essas coisas. Isso faz parte da nossa entrevista, conseguir isso. E daí a outra coisa que é muito importante, fique claro, sempre em ONG, na nossa ONG, todos os animaizinhos estão castrados, vacinados e vermifugados. Para a adoção, então, a gente viu que não é tão difícil. Porém, é preciso ter responsabilidade. A gente tem que levar em consideração, primeiro, a expectativa que nós temos perante esse nosso novo companheiro, né? O fator financeiro é uma questão muito importante. Tem gastos, né, não só com ração, com água, banho e tosa,
mas principalmente como prevenção de doenças, vacinas, vermífugos, antipulgas, né? Um fator importante também é a gente saber o tamanho do animal, se vai ser um animal que vai ficar dentro de casa ou de um apartamento, ou um animal que vai ficar no quintal, se tem pelo longo, pelo curto, isso aí a gente tudo tem que levar em consideração. Inclusive se a gente gosta de viajar, onde vai deixar, se é possível levá-lo junto ou não. Tem a questão também da saúde, tanto das pessoas que moram na casa quanto dos animais. Sem dúvida nenhuma, é um aspecto muitíssimo importante. Porque os animais abandonados ou mal cuidados, não tendo uma prevenção médica veterinária, pode passar doenças tanto para o homem, quanto também infectar o meio ambiente. Uma vez que a gente trabalha com a saúde única, que basicamente funciona por 3 pilares, né? A saúde animal, a saúde ambiental e a saúde humana, no qual o médico veterinário está intimamente ligado. A pessoa não pode esquecer que o animalzinho cresce, né? É bem bonitinho quando é filhote, mas depois muita gente deixa na rua. Exatamente. Eu acho que a palavra-chave aqui é planejamento, né? Então, assim, comprar simplesmente porque é bonitinho, por um impulso, a chance de repente acabar tendo desconfortos é muito grande. O drama da população carcerária no Brasil. 2017 começou com rebeliões e mortes em vários presídios do país. Uma situação que gera desespero para os familiares de mais de 600 mil detentos. Mães, mulheres, filhos, parentes e amigos de quem enfrenta o difícil cenário da prisão e encontra conforto nos dias de visita. O documentário Dia de Visita mostra o desafio de familiares que buscam manter e reforçar o vínculo com o preso. Um vínculo que, em geral, não irá se desfazer. Eu sou a mãe, sou o pai e sou a avó dele. Não vou abandonar ele por nada desse mundo, que afinal de contas eu criei ele desde pequenininho. Eu sei a índole dele, eu sei que ele é um bom menino. A visita é para o preso o mundo de fora que chega. Quem chega no presídio tenta levar o que tem de melhor, mas não é fácil. Lá dentro você só pode levar notícias boas. Ainda se tem algum parente doente ou morreu, você não pode levar esse tipo de notícia. Porque está ali a flor da pele. Eles não vê a hora de chegar ao final de semana para ver a família e ter um encontro aí com a família e ter notícias boas. Eu vim o mês passado aqui, tinha uma mulher, primeira vez, chorando, nervosa. Aí eu falei para ela para orar, entregar na mão de Deus, porque só Ele mesmo para ajudar. E eu falei, eu tenho força para aguentar tudo isso, porque Deus tem me dado. Foi um dos piores dias da minha vida, foi o pior dia da minha vida. Pior e o melhor. Pior porque eu estava entrando nesse lugar. E o melhor porque eu estava vendo meu filho de novo. O Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo, 607.731 pessoas, segundo o relatório de 2015 do Sistema Integrado de Penitenciárias. Cerca de 1/3 está no estado de São Paulo. No caso do documentário, a visita é no CDP, Centro de Detenção Provisória, na capital paulista. Os deslocamentos dos familiares são grandes, mas podem ser maiores ainda quando o presídio é em outra cidade. Quando a gente chegar no metrô, a gente já começa a ver um monte de gente com a mala transparente. Aí eu mesmo olho e falo, essa vai para o CDP, essa vai para o outro CDP. Então a gente mesmo já reconhece uma outra, né? Depois de uma longa viagem, as dificuldades estão apenas começando. Sai de casa 2 horas da manhã para ficar aqui, ó, nesse frio aqui, ó, 2 horas da manhã. Fica no frio aqui, ó. Não tem um banheiro para as mulheres, não tem nada. Muita humilhação. O banheiro que tem embaixo da ponte, que é horrível, tem que fazer xixi no balde, jogar xixi no rio. É horrível. Ou você segura até conseguir chegar lá dentro, ou então o jeito é usar ali embaixo da ponte mesmo. A recuperação do preso depende da manutenção de uma referência com o mundo exterior, como a família, o meio de trabalho, o bairro onde reside, é o que dizem os especialistas em política criminal. E quanto mais a referência é afastada, mais difícil será a readaptação à sociedade livre. O vínculo familiar vai continuar, embora dividido pelos muros. A visita íntima é prevista na legislação brasileira. Na prática, é um desafio, mais uma vez, para elas. Não sabia como que funcionava, porque as pessoas falavam uma coisa, chegar lá é outra coisa. Então, não adianta você falar pra mim, não vai porque isso é ruim pra você. Você só vai saber só se você for.
Quando você chega lá em si, né, é a energia negativa. A gente passa o dia, é um pátio, tem as celas que eles dormem, mas é feito a visita íntima. Então, as mulheres, né? A ressocialização é um desafio não só para o preso. Uma nova família deverá surgir quando a pena acabar. Do lado de fora, elas, principalmente mães e esposas, lutam contra o preconceito, as dificuldades econômicas, mas apostam na retomada, não de uma vez só, mas que será construída em cada dia de visita. Eu englobei mais responsabilidades para mim, porque assim, quando ele estava na rua, né, eu tinha terminado uma faculdade, só trabalhava. Então assim que ele foi preso, então assim, para não ficar pensando, eu comecei a fazer um monte de coisa. Então assim, o meu tempo é todo ocupado. Emocionalmente ele cresceu, você entendeu? Ele ficou adulto. Aquele adolescente que eu tinha dentro de casa, de repente, ele ficou adulto. Pensando nas coisas boas que ele foi ensinado, que ele foi doutrinado e a vida que ele ainda tem pela frente. O TV em Revista termina agora. Até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau.